Fala aí, galera. Já deu para perceber que o ambiente hoje aqui é de estádio, né? Estou aqui no Engenhão, mais um convidado super especial para esse Papo do Lobo, técnico do Botafogo, Jair Ventura, que não é mais uma promessa de treinador, é uma realidade no futebol brasileiro. Tem nem 40 anos essa fera, tem 38, não tem nem 40 anos, já é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Primeiramente, obrigado aí por bater esse papo aqui com a gente, tá me recebendo aqui no Engenhão, Jair. Não, sempre um prazer, obrigado a você pelo convite, Sérgio, obrigado a todos aí que estão assistindo a gente também. Eu vou começar exatamente por essa parte que eu falei. Você ano passado assumiu, vai fazer um ano agora de Botafogo, dia 13 de agosto, e você assumiu, obviamente, e foi colocado como uma das grandes promessas como treinador. Hoje você também já se considera ter passado tudo que você passou e vem fazendo aí essa campanha brilhante nesse ano, já uma realidade entre os nossos treinadores, Jair? Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, né? Vou completar em um ano, se Deus quiser, falta pouco. A gente sabe que a vida do treinador muda tudo muito rápido, mas espero, esse é um dos meus grandes objetivos, é ficar um ano à frente da equipe do Botafogo. Não, mas eu não me vejo perto desses monstros sagrados ainda não. Tenho que comer muito arroz com feijão ainda, um ano é muito pouco. Apesar da minha preparação, já se fazem 12 anos que eu decidi ser treinador. Né? Eu decidi ser treinador em 2005, quando eu fiz meu primeiro curso de treinador. Então estou bastante tempo já nessa caminhada, mas não como treinador da equipe profissional. Né? Eu trabalhei no Sub-20, já fui interino em 2010, fui interino em 2015, até ter essa oportunidade em 2016. Mas não me vejo nem nos pés ainda desses craques que tem aí, esses treinadores consagrados. Eu tenho que comer muito arroz com feijão ainda. Você acha que por ter passado por todos esses, digamos, setores antes de chegar no futebol profissional, você foi olheiro, você foi ver atletas para o time, no caso, contratar, você passou nas divisões de base, isso tudo criou, digamos, uma casca para você ter assumido o profissional e ter o teu trabalho solidificado? Sem isso, eu hoje não estaria pronto. Não tenho nem dúvida disso. Eu acho que só isso que me deu essa consistência, né? Essa situação de eu estar pronto, e também por ter sido 9 anos auxiliar técnico, então, onde eu aprendi muito com todos os treinadores que aqui passaram, são todos meus amigos, eu ajudei o máximo a todos eles, mas eu acho que eu só consegui isso também por ter ficado um ano na equipe Sub-20, onde você fez praticamente aquilo onde você aprendeu, você fez um laboratório, não que seja um teste, mas para você saber, né? Porque o auxiliar é diferente, né? Você, como o nome já diz, você auxilia. E o treinador, você tem que tomar as decisões. E é bem diferente. E quando eu fui treinador do Sub-20, me deu uma bagagem muito boa para que eu pudesse estar realizando hoje esse trabalho. Você falou que trabalhou com muitos treinadores. Você procurou tirar um pouquinho de cada um? Tem algum deles que serve como base do seu trabalho? Todos foram importantes na minha formação. O último foi o Ricardo Gomes, né? Só para a gente lembrar. Sim, eu sou um privilegiado por ter trabalhado com tantos treinadores e bons treinadores. Aprendi muito com todos eles. Pensei, né? Eu botei no meu HD um pouquinho de cada um. Falo isso sempre. Né? E lógico, dentro disso, naquilo que eu penso de futebol, eu fiz a minha metodologia, né? Hoje eu tenho a minha filosofia também de trabalho, mas aprendi muito com eles. Se eu não tivesse esse tempo todo também aqui e tivesse aprendido tanto, eu também não estaria pronto. Então foi uma série de coisas que foram somando. Todos os cursos que eu fiz também, procurei estudar muito todos esses anos, ainda continuo estudando. Então eu acho que para aqueles que estão iniciando uma carreira, eu acho que não é da noite para o dia mesmo, não. Você tem que estudar, você tem que ter calma, você tem que principalmente lidar com o dia a dia do futebol, que é totalmente diferente. Eu fui atleta profissional também, isso me ajuda. E o que eu penso em futebol é você poder juntar a teoria junto com a parte prática, né? Com a parte do dia a dia, a parte do vestiário, a parte de gestão de pessoas, que hoje eu acho que é mais importante até do que a parte tática, né? Você ser um gestor não só do seu grupo, mas também de todo o staff que trabalha com você, a sua diretoria, a torcida, a imprensa, enfim, em geral, assim, eu acho que é muito importante também. Já a gente vai falar diretamente do teu time, do teu time que tem o teu DNA, né? E o torcedor do Botafogo hoje, ele sabe, ele absorve muito bem isso. Mas você foi criado de garoto, digamos assim, o seu pai é o Jair Ventura, que é um dos
gigantes do nosso futebol, e a gente sabe que as amizades do seu pai são essa nata do futebol brasileiro. Eu queria saber se isso aí, se o futebol, na verdade, ele está em você desde garoto, mas você já vinha projetando isso desde menino, que certamente ou fatalmente trabalharia no futebol exatamente devido à sua criação? Sim, meio que meu pai me tirou esse peso, né? Quando eu era pequeno, as pessoas me perguntavam: "Ei, vai jogar igual o pai?" Sempre, né? Onde eu chegava já era a primeira pergunta. Qual era a tua posição? Atacante também, tu imagina a pressão. Porra. E eu, personalidade, vou. E eu, mais jovem assim, a minha mãe tinha ela trabalhava com joias, então ela tinha um ourives que trabalhava para ela, né? E eu queria ser ourives. Eu falava: "Não, vou ser ourives", eu bem pequenininho. Mas não teve jeito, né? Futebol é uma paixão. Me trouxe para dentro já muito cedo. Eu joguei no pré-mirim, no mirim, no São Cristóvão, aí fui crescendo, jogando. Mas eu juro que quando lá atrás ainda não pensava que seria como treinador, né, que a minha carreira ia na verdade acontecer. Eu fui um operário da bola, né? Uhum. Aquele cara que trabalha e não recebe. Trabalhei em muitos times de pequena expressão, corri bastante errado, que a gente fala no futebol, mas hoje, graças a Deus, o homem vem me abençoando, eu venho começando fazendo um bom trabalho. Um time como o de 70 no futebol brasileiro de hoje, você pensar em dirigir não com, enfim, o talento, aquela qualidade, mas é um sonho hoje aqui no Brasil? É um sonho. Não tem, né? É a seleção, a maior seleção de todos os tempos, desde que marcou a história, né? Nós temos a Holanda, né? 74, enfim, tem outras seleções, acho que mais nenhuma se compara à de 70. Então, é um sonho e ajuda a vida do treinador, né? Você tem grandes jogadores, você ajuda a vida do treinador, principalmente no terço final, o poder de decisão daqueles atletas, né? 5 camisas do número 10, gênios da bola, né? Então, e me encanta, a gente sempre que eu posso estou vendo alguma coisa, e em especial ainda ter o seu pai, né? Eu costumo dizer que, e aí você é tão jovem, como é que você lida com a fama? Isso me ajudou um pouco também, né? No meu quarto ao lado eu tinha um tricampeão do mundo, você imagina. Isso facilitou um pouquinho também essa minha situação, né? De lidar, de saber os momentos bons, os momentos ruins da vida de um profissional, principalmente de um treinador. Então eu estou sempre com os pés no chão, sei que ninguém só vence, né? Eu sei que a fase ruim um dia vai chegar, mas espero que não chegue, eu trabalho demais para que isso não aconteça, mas faz parte do futebol. A gente é como se fosse uma bolsa de valores, né? A gente está em alta, depois está em baixa, e essa habilidade, os pés no chão, tranquilidade para buscar sempre fazer o seu melhor. Você nasceu em 1979. Isso. Nessa época, aqui, pelo menos no futebol do Rio de Janeiro, o Flamengo era um time que dominava. Tanto é que veio, 2 anos depois, a ser campeão mundial de futebol. E o Botafogo, que é o seu clube, enfim, você está trabalhando aqui, ele era um time que na época vivia um jejum e que parou exatamente quando você fez 10 anos, né? Porque você estava com 10 anos de idade. Como é que foi conviver nesse período vendo aquele time que muitos consideravam um esquadrão do Flamengo, um dos grandes times da história do futebol brasileiro, e o sofrimento que você olhava para o teu pai e via, até porque ele jogou um pouquinho, você era muito pequeno, mas ele jogou até ali 80 e pouquinho no Botafogo. Acho que até 82, que foi treinador dos juniores. Mas tem a situação de, por você ser filho de um grande ídolo, também tem as suas particularidades. Eu morei fora muitos anos. Uhum. Eu não vivi muito essa época aqui no Brasil. Eu morei na Arábia Saudita, depois saí para a Grécia, saí para o Gabão, saí para a França. Muito tempo viajando e muito tempo jogando, então eu meio que não vivi muito essa situação assim. Mas eu lembro sempre quando eu chegava nos lugares, né, os torcedores falavam: "Pô, que saudade da sua época." Na época do Botafogo, né, a gente falava que o Manga já falava que o bicho era certo, enfim, essas coisas, mas na verdade essa época aí que o Flamengo também dominou um pouco, né, e depois o Botafogo voltou a se fortalecer, mas foi uma época realmente difícil para a torcida do Botafogo, mas agora a gente acha que tá igual para igual agora. Como é que você, Jair, vê em termos de estrutura de um time? Obviamente o time tem que ser equilibrado, tanto no ataque quanto na defesa, mas eu digo assim, na tua formação, qual é o grande time talvez que você se baseie para moldar o teu Botafogo? É assim, eu não gosto muito de ter um único, né? Uma única situação, um único treinador, que eu sempre me pergunto, mas uma situação que eu gosto bastante é a do Simeone.
do Atlético de Madrid. Que é um time sem grandes estrelas e um time muito organizado, muito competitivo e que consegue fazer frente com times como o Real e o Barça, tem jogadores fora de série. Ele não tem esse cara fora de série para definir no terço final, mas é uma equipe muito organizada. E o poder que ele tem de persuadir esses atletas, isso me seduz bastante, acho muito interessante, então sempre que posso eu acompanho, vejo. Mas não faço, não tento imitar, não tenho nada assim, não. Pelo contrário, mas é uma situação bem bacana, que eu vejo um time muito organizado e muito competitivo. Eu sou um cara muito competitivo, então eu gosto desse trabalho de Simeone. Eu falei do DNA porque até agora teve uma brincadeira com você, né? Fizeram uma brincadeira contigo, porque tudo tem que ser no Botafogo, o 3-0, porque foi fácil, coisa nenhuma. O Botafogo teve que fazer um gol, depois o segundo, aí já foi com a classificação encaminhada e depois matou o jogo no segundo tempo. Estou falando especificamente da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Mas que tudo tem que ser sofrido, tem que ser coisa fácil, não há aqui. É um clube diferente por esses e outros tantos aspectos? É diferente. Cada clube tem a sua particularidade, né? E nós temos essa aqui, não tem jeito, não tem como você fugir. Tem a situação da superstição também. Tem. Falar que não tem é mentira. Mas assim, e esse grupo, que eu faço 10 anos ano que vem que eu já estou trabalhando aqui no Botafogo. Mas o grupo é muito jovem, esse grupo que chegou, então ainda não tem essa situação, ainda não conseguiram pegar, né, essa situação de que, a coisa só acontece no Botafogo, e a gente tenta deixar isso não tem que pegar, né? Você tem que sentir, trabalhar, fazer o seu melhor. Por que tem que ser difícil? Aí um torcedor me parou na rua, falou, não, Jair, você falou que vai ganhar. Não vai ganhar fácil não, vai ser difícil sim. Eu falei, esse cara quer me matar. Eu não quero sofrer já tanto desde novo não, gente. Pelo amor de Deus, eu já tô cheio de cabelo branco aqui. Aí, então, e aconteceu que foi de uma maneira tranquila, né? Nós fizemos o placar logo, um gol muito cedo, acho que 8 minutos, depois o segundo. No segundo tempo o jogo ficou mais equilibrado, nós fizemos o primeiro tempo muito bom. Tivéssemos no dia melhor, ainda conseguiríamos um resultado mais elástico. E a gente acabou fazendo o terceiro gol. Então, eu acho que com essa coisa que tem uns torcedores parece que gostam de sofrer, né? E esses devem ter ficado chateados comigo, porque a gente conseguiu logo o resultado de uma maneira boa. Mas faz parte, vai ter momento que a gente vai sofrer e não vai vencer, vai ter momento que a gente vai sofrer e vamos vencer, mas eu espero que seja sempre assim, né? Você vai conseguir logo o resultado e não precisar sofrer tanto. Eu falei da história do DNA, remetendo um pouquinho ao time do ano passado, que era um time que tinha um bloqueio forte, uma marcação com 3 jogadores que eram fortes na marcação, mas sabiam jogar, o Camilo um pouquinho mais à frente, teus 2 avantes, na verdade você tinha o Neilton Pimpão, enfim, esse ano você está com o Roger, Sassá também, pois é, Neilton Sassá. E aí, Jair, esse time começa essa temporada já respirando um sufoco, porque o primeiro jogo oficial da temporada já foi o jogo da Libertadores, que eu chamo de primeira fase, a fase de mata-mata, para você pular para a fase de grupos. Como é que foi para você, exatamente nessas questões do mata-mata, fazer com que esse time mantivesse o que teve no ano passado e chegasse nessa condição que continua agora o mata-mata, você passou pela fase de grupos e agora voltou para o mata-mata de novo e já está com um resultado muito bom que foi conseguido no Uruguai contra o Nacional. O que me deixa mais feliz foi com todas as mudanças a manutenção do trabalho. Nós viramos o ano perdendo o Neilton, perdendo o Diogo, perdendo jogadores que eram considerados titulares. Importantes, e a gente conseguiu se reinventar. Agora a gente continua num bom momento e a gente já não tem o nosso maior investimento, que é o Montijo, a gente não tem o Camilo, a gente não tem o Sassá, a gente não tem o Joel. O Ayrton, né? Quando o resultado vai aparecendo, a gente vai esquecendo desses jogadores que foram importantíssimos para a gente continua fazendo um grande trabalho. Então isso é bom, porque a gente vê que o grupo está homogêneo, né? Acho que é o grande sonho do treinador, é deixar esse grupo assim, todos que entram possam corresponder da mesma maneira. E sobre a pré-Libertadores, primeiro a realização de um sonho. Eu tenho amigos treinadores experientes que nunca disputaram uma Libertadores. E eu, junto com o meu grupo, nós conseguimos essa classificação, né, no ano passado, e pegamos um Colo-Colo, na minha concepção, até agora, o time mais difícil que a gente enfrentou, muito técnico. O time tem um trabalho de um treinador que já está há 3 anos junto com ele, um time muitas jogadas ensaiadas, muitas trocas de movimentações, um adversário muito difícil, nós conseguimos passar. Aí depois você vem, você pega outro campeão, outro gigante, o Olímpio. E então a gente foi crescendo dentro dessa competição.
a gente foi crescendo dentro desse mata-mata, sabe? Isso foi encorpando cada vez mais o nosso grupo, a gente foi ficando cascudo, como a gente costuma dizer. Isso foi bom, a gente foi ganhando confiança também. Eu acho que não só no futebol, tudo na vida é confiança. A gente fez grandes jogos, conseguimos a classificação, depois a fase de grupo dificílima também, o atual campeão, Estudiantes, enfim, o Barcelona, que acabou passando junto com a gente, e você conseguir passar em primeira. Então isso foi dando cada vez mais força, mais força, mais força. A competição mata-mata é difícil, sempre pode acontecer um dia que você não estiver no dia bom, é difícil para recuperar, né? Mas a gente vem sendo consistente, a gente vem sendo regular, fazendo grandes jogos. Espero que a gente possa dar a alegria para a nossa torcida e conseguir cada vez mais longe. Eu estava aqui nessa mesma sala, não lembro agora qual foi o jogo, mas eu lembro que você tinha dito que durante as partidas, você, às vezes, por necessidade, você procura mudar e alternar, fazendo variações táticas para que o time consiga, obviamente, o objetivo. E eu lembro também que, por 2 jogos aqui no Engenhão, um deles inclusive da Libertadores, quando o time sofreu um revés, foi colocado para você que você tinha mudado a sua estrutura tática, colocado o time muito para frente. O Botafogo não sabe jogar desse jeito. O Botafogo tem aquela caixinha pronta, que é a marcação forte, os jogadores que fazem aquele meio de campo, que chegam auxiliando os atacantes, e tem os laterais que apoiam muito. Como é que você recebeu isso? Quer dizer, você não vai poder nunca botar, tipo, 2 meias ofensivos na equipe? Não é assim, né? Não, na verdade o que me chateia, não só no futebol, mas na vida, são as inverdades. Porque todos os jogos que nós vencemos na Libertadores, nós jogamos sem os 3 volantes. Jogamos com uma linha de 3. Só que as pessoas esqueceram quando a gente jogou assim, não é porque nós vencemos. É quando nós perdemos para o Barcelona, foi dessa maneira. Aí falaram que eu inventei, que eu mudei. Só que eles esqueceram, já tínhamos vencido 4 jogos jogando assim. Só que aí não consegui defender, né? Que você só tem aqui, de vez em quando não consegue, as pessoas passam. E tem pessoas que são formadoras de opinião. E aí eu apanho bastante com essa situação. Mas assim, se eu tivesse mudado, como eu já mudei diversas vezes, tivesse perdido, a responsabilidade é minha, a responsabilidade tem que ser do treinador. Só me incomodou um pouquinho porque foi uma inverdade, porque não foi o primeiro jogo. Nós já tínhamos feito 4 outros jogos que nós vencemos. Contra o Colo-Colo aqui nós fizemos um 4-2-3-1. Contra o Olímpia nós fizemos um 4-2-3-1. Contra o Estudiantes nós fizemos um 4-2-3-1. E nós vencemos. E nós fizemos um 4-2-3-1 com o Barcelona e tomamos 2 gols de contra-ataque. Não tem nada a ver com a não recomposição, a situação de um sistema. Mas por que você fez o 4-2-3-1? Porque eu tinha jogadores no melhor momento para fazer um 4-2-3-1. E eu tinha perdido nesses jogos os volantes para eu não conseguir fazer os 3 volantes. Então eu tinha que fazer alguma coisa diferente porque eu não tinha um jogador. Primeiro que não foi uma mudança em cima de uma coisa que eu menosprezei o adversário, não. Foi por uma perda. Eu boto um volante para não sair do sistema, um cara que não está no bom momento, ou eu boto o Guilherme e o Sassá que vinham jogando muito bem, a gente faz um 4-2-3-1, como nós já fizemos diversas vezes e vencemos. E acabamos perdendo o jogo, e essa realmente caiu muito na minha conta. Sempre cara contra o treinador, mas essa foi um pouco mais. Essa foi uma enxurrada. Essa foi uma enxurrada, porque falaram que eu inventei, e aí... E é engraçado que a força, né, que vocês têm assim, é legal até, mas chega de ser... Porque as pessoas repetem na rua o que elas escutam na televisão. E você não tem nem argumento. Impressionante, é impressionante. É a mesma coisa. E quando fala na rádio, fala assim, então passa a ser uma verdade absoluta, então você tem que... É hora de saber levantar a guarda, apanhar um pouquinho, e aí, bola para frente. Jair, ele já saiu. Quer saber o que aconteceu com o Camilo? Porque ele deixou agora o Botafogo, foi para o Inter e ele praticamente foi embora sendo, na posição, a tua terceira opção. O que houve? Realmente um jogador que me ajudou bastante. Eu tenho muita gratidão por ele. Quando eu assumi, ele estava num momento mágico, ele foi muito importante na nossa arrancada. Ele foi muito importante, né, em 2016, para a nossa classificação para a Libertadores. No início do ano também, ele veio jogando bem. E eu acho assim, que o meu dever era recuperá-lo. Eu acho que como treinador eu tenho que recuperar. Ninguém vive bons momentos. Eu estava falando lá atrás da Bolsa de Valores. Os atletas também oscilam. A gente vê, não é só no Botafogo. Tem jogadores em outras equipes que por algum momento passam a não jogar tão bem. E você tem que priorizar o grupo, né? Eu não posso também recuperar o atleta
e prejudicar o grupo. Né? Eu tenho que ver, a gente tem uma instituição que é muito grande, eu tenho que fazer o melhor para a equipe do Botafogo. Mas o Camilo chegou no momento que ele achou melhor, né? Ele teve uma proposta, acho que financeiramente foi muito boa para ele, e não tem porquê também, ele de repente não estava se sentindo bem mais aqui e resolveu procurar novos ares, mas eu fiquei muito triste, fui totalmente contra a saída dele. Por mim, ele continuava, porque era um cara que eu sei que vai voltar a jogar um grande futebol, é um profissional fantástico, um profissional super dedicado, um pai de família, enfim, fico triste pela saída, mas desejo todo o sucesso do mundo para ele no Inter, uma grande equipe também, que ele possa fazer um grande ano e voltar a jogar um grande futebol. Você já falou da homogeneidade desse teu grupo, muito homogêneo, sem craques, enfim, digamos, entre aspas, um grupo operário, mas que tem alguns jogadores ali que, se você botar, não é só um feijão e arroz puro, tem um molho ferrugem, uma carninha bem feitinha, tem alguns sim, alguns não são pouquinhos não. O Montijo chegou talvez para ser essa cereja desse bolo, e aí eu vou fazer uma pergunta até semelhante: o que houve com o Montijo? Físico, unicamente físico, a situação física. O Montijo é um dos jogadores mais técnicos que eu já trabalhei, é um diferenciado mesmo, é um fora de série, era a cereja do nosso bolo mesmo. Então, outra grande perda, porque eu sou jogador tecnicamente melhor e que não conseguiu dar uma sequência por uma questão física. E o sofrimento dele foi demais, nós conversamos diversas vezes, ele pensou em parar já diversas vezes, eu consegui fazer com ele que ele desistisse pela importância dele pra gente. E ele estava carregando esse peso, estava incomodando demais ele, sabe? E aquilo que eu falei para você, eu tenho que ver o grupo. Eu não posso também expor uma situação que está sendo ruim para um atleta, porque eu sei que ele vai me ajudar. E aí a decisão passou a ser dele, eu fiquei triste por ele ter encerrado. Nós criamos um laço muito bom, uma amizade boa, vou levar para o resto da vida. É um cara fantástico, maravilhoso, mas que o corpo não conseguiu se adequar a esse calendário, esse ritmo de jogo que está hoje no Brasil, né? Ele que estava vindo da China, que foi muito bem na China, assisti diversos jogos antes de contratá-lo, mas foi uma grande perda técnica, que era um jogador de uma qualidade fora de série, né? Por vezes foi o nosso capitão também, um líder nato, nos ajudou bastante enquanto o corpo deixou. Mas também desejo para ele sucesso nessa nova caminhada, né? Espero que ele possa voltar para o futebol, que o futebol precisa de pessoas sérias e grandes homens como ele. O Tite hoje, treinando a seleção brasileira, serve de exemplo para você em algum aspecto, em alguma situação que a seleção tem, que você carrega para cá, em alguma situação de gestão de grupo? Muito. O Tite tem uma história legal, pelo jeito você não sabe. Eu fui jogador do Tite em 2000. É mesmo? No ano que ele foi campeão no Caxias do Sul, eu estava voltando da França e fui fazer um teste lá. Um amigo conseguiu fazer um teste. Ele foi campeão gaúcho. Ele foi campeão nesse ano, exatamente. nesse mesmo ano. Eu cheguei lá no início do ano, ele ainda no Campeonato Gaúcho, fui fazer um teste, acabei não ficando. Eu costumo dizer que ele é um visionário, mas agora ele arrumou um concorrente, né, para a carreira dele. Estou brincando, um treinador já diferente mesmo, desde essa época, já via que era diferente. Lógico, nunca pensei também que ele chegaria onde chegou, fico feliz, mas foi meu treinador em 2000. Então, eu acho que assim, a grande virtude e qualidade é a gestão de pessoas. Ele realmente é diferenciado. Todo mundo que trabalha fala da pessoa, do homem que ele é, e isso para mim é um espelho. É o que eu quero para a minha carreira, eu falo sempre para os meus atletas. Eu prezo muito a honestidade, a transparência. Eu posso ser retranqueiro, eu posso ter sofrido por ter sido ousado algumas vezes. Tu vê, né? Você sofre em jogar com 3 volantes. Quando você bota 3 atacantes, você também sofre. Então, eu entendo isso tudo. Podem me chamar de burro, podem me chamar de retranqueiro, podem me chamar de ousado, mas não vão poder nunca falar do meu caráter, da minha pessoa, da minha conduta, porque eu falo tudo o que tem que ser falado para os meus atletas, eu trato eles com transparência, com a verdade. São poucas pessoas que falam a verdade, mas o que eu quero carregar para a minha vida é isso. Eu não sei quanto tempo a gente vai trabalhar junto, mas eles podem falar que eu demoro a mexer, que eu poderia ter dado um pouco mais de oportunidade, mais de transparência, lealdade, e as pessoas nunca vão poder falar. Seleção brasileira, para você, é uma realidade ainda muito distante? Você vê com o que você está galgando, é uma coisa, de repente, para o futuro próximo? Eu trabalhei em todas as categorias de base da seleção. Em 2010 eu tive minha primeira convocação para a Sub-17.
em 2011, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz um jogo, a gente estava indo para um jogo contra o Grêmio aqui, eu era auxiliar do Joel, o Ney Franco assumiu a coordenação e me ligou. Falei, oi Jair, tudo bem? Quer trabalhar comigo na seleção? Cara, que a gente estava indo para um jogo decisivo. Falei, cara, pô, tô ajudando o Joel aqui, vai ser difícil eu sair. Ele, não, então deixa, não sei o quê. Ele falou, não, faz o seguinte, deixa eu falar com o Joel. A gente num ônibus indo para um jogo, o Joel no banco da frente, eu sentava atrás, porque o Joel, falei, Joel, pode falar com o Ney aqui, tá querendo falar com o Ney Franco? Ah, passou. Aí hoje, eles conversando, eu assim, pô, seleção, né? Aí tá. Aí ele ligou, falou, depois a gente se fala. Eu falei, pô, não vai me liberar, né? Aí eu falei, ei, papai, o que aconteceu? Ele, vai agora. Eu falei, sério? Ele, Jair, sério, você tem que ir à seleção brasileira, você não pode dar não pro seu país, você vai me prejudicar, eu sei, você vai fazer falta aqui, mas eu não posso atrapalhar a sua carreira. Vai. Legal, papai. Legal, foi legal demais, foi legal. Um cara que é meu irmãozão também, a gente tem uma boa relação até hoje. Aí eu fui para a seleção, eu lembro que fosse o primeiro, foi como se fosse hoje o jogo, tocou o hino, né, e tocou a roupa da seleção, assim, me emocionei, até chorei na época, assim, foi uma realização de um sonho. Então, aí a gente foi, em 2011 fui campeão sul-americano, perdemos o Mundial na semifinal para o Uruguai, acabamos terminando em quarta, depois joguei mais 2 sul-americanos com sub-20, fiquei 3 anos na seleção brasileira, de base já foi muito bom. Agora, para a situação de treinador na equipe profissional, falta muito tempo. Tem que comer muito arroz com feijão ainda, tem que conquistar muitos bons trabalhos ainda. Acho que a vida do treinador é feita de bons trabalhos. Eu estou apenas no meu primeiro ano, um bom trabalho, eu sei, mas tem muita coisa ainda para chegar na seleção. Tem que comer muito arroz com feijão. A gente está quase terminando, mas eu queria saber, antes de terminar, o seguinte. Copa do Brasil, semifinal, clássico contra o Flamengo. Libertadores, oitavas, fez um ótimo resultado jogando contra o Nacional, joga a partida de volta. E tem o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que o líder está bem destacado. O Corinthians está bem à frente, não só do Botafogo, mas até do próprio Grêmio. O Botafogo pode conquistar o quê? Mais de um título? Tem uma prioridade? A gente, desde que eu assumi ano passado, que era uma coisa que eu fazia também nos juniores, a gente faz jogo a jogo. Eu vivo assim, sabe, até o próximo jogo. Hoje eu estou vivendo São Paulo. Eu sei que se eu fizer o meu melhor jogo a jogo, eu vou ter o melhor no final do ano. Então eu não tenho metas a cada 4, 5 jogos onde eu vou estar. Não entro na competição falando, essa eu tenho que ir até a semifinal, essa eu vou ser campeão. E a gente entra para fazer o melhor em todas. E você olha a equipe do Botafogo, cada jogo é uma grande final pra gente. Você acaba o jogo, jogadores caindo, jogadores com câmbio, jogadores lesionados. A gente dá vida em todas as competições. Agora, fazendo o nosso melhor a cada jogo, no final do ano, vamos ver onde a gente pode levar, a gente possa dar alegria para a nossa torcida. Mas eu posso falar para eles que não vai faltar empenho, dedicação e força de vontade desse grupo maravilhoso que eu tenho. Que história é essa de Jojobinha, que o Canhotinha de Ouro vira e mexe, fala assim de você, o nosso Gerson Canhota? O Gerson é uma pessoa maravilhosa, mais um craque. Jogou com meu pai também, um cara que eu admiro bastante, tenho muito carinho e respeito. Acho que por causa do meu pai, né? Ele chama meu pai de Jojoba e eu virei o Jojobinha, né? Então, muito legal, um apelido carinhoso. Obrigado, Gerson, grande abraço, sou teu fã. Obrigado aí sempre, ele me elogia, mas quando tem que puxar a orelha, ele puxa também. Mas é um cara que, pô, tem muito a minha admiração e eu sou fã demais dele. Jair, te agradeço muito ter recebido a gente aqui no Engenhão, palco onde o Botafogo manda os seus jogos durante toda a temporada. Que você siga trilhando aí essa sua carreira que é brilhante, tem tudo para ser uma carreira realmente futurosa e de renome dentro do futebol brasileiro. E te agradeço muito esse bate-papo, tá bom? Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos assistindo também, um grande abraço.